livro do profeta Isaías, capítulo 6, diz assim a palavra de Deus a partir do verso de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Se Deus permitir, hoje de noite e durante alguns domingos, nós vamos refletir sobre todo este capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Santo Deus e eterno Pai, absolutamente impotentes diante de Ti, na certeza de que nós nada podemos, na certeza também, Pai, de que nós precisamos tanto de Ti, como a terra precisa da água. Ela nunca será fértil se não for regada. Se Tu não nos abasteceres, Senhor, o nosso carro, ele vai parar de andar. Se Tu não nos sustentares, Senhor, nós cairemos. Se o Teu poder, ó Deus, não se manifestar na nossa vida, trazendo o bálsamo dos céus, as nossas feridas, Senhor, elas vão sangrar, e o nosso coração, ó Deus, se embotará. Mas nós Te pedimos, Pai, que nada, ninguém possa, Senhor, trazer prejuízo à nossa vida espiritual. Pai, faz com que creiamos que podemos todas as coisas quando Tu nos fortaleces. Então fortalece-nos para que possamos tudo enfrentar com o Teu poder, com a Tua sabedoria. Ó Deus, nesta manhã, revela-te a cada um de nós. Nós Te imploramos no santo e todo-poderoso nome de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Amém e amém. Os irmãos podem assentar-se, como de costume. Mantenham suas Bíblias abertas para que os irmãos possam acompanhar. Meus irmãos, o capítulo 6 do livro do profeta Isaías, ele é absolutamente fundamental para compreender toda a profecia de Isaías, porque trata-se da vocação do profeta. Alguns autores não entendem por que o livro não começou com este texto, porque este texto não é o primeiro capítulo do livro do profeta Isaías, mas o estudo dos 5 primeiros capítulos revelarão o estado moral, o estado espiritual e o estado emocional de Isaías, e nos ajudam a entender a chamada de Isaías. Isaías, meus irmãos, não era como os demais profetas, uma pessoa simples do campo, alguém que cuidava de animais ou que cuidava da terra. Isaías era um estadista. Isaías era um homem que ocupava
no governo de Israel, no governo de Judá, uma posição de alto escalão, talvez um ministro hoje de grande autoridade. Ele tinha acesso ao palácio, ele tinha trânsito no palácio, ele entrava na própria presença do rei, ele era um estadista, ele era nobre, ele fazia parte da aristocracia de Israel. E Deus o chama de uma posição tão elevada dentro da estrutura político-social do seu povo, para ser seu profeta, para entregar o seu recado aos reis de Judá. E pelo menos 4 reis de Judá ouviram o que Deus tinha para lhes dizer por intermédio de Isaías. Isaías, meus irmãos, foi profeta. E as 2 palavras hebraicas que em português são traduzidas como profeta, a primeira significa literalmente vidente, aquele que vê, e a outra literalmente significa porta-voz. Então ambas, as 2 palavras nos ajudam a entender o que significa ser profeta. Profeta é aquele que recebe da parte de Deus a verdade, a revelação, o recado divino, e ele entrega esse recado divino exatamente como ele recebeu. 359 vezes no Antigo Testamento nós encontramos a expressão assim diz o Senhor, porque o profeta primeiro vê a palavra, porque Deus lhe abre a verdade. Se os irmãos pegarem os profetas e lerem os primeiros capítulos e os primeiros versículos dos livros proféticos, observarão a frase visão de, porque Deus mostrava e os profetas viam o que Deus revelava, e eles registravam ou entregavam oralmente, depois era feito o registro do que eles viram e do que eles disseram. Portanto, o profeta, em primeiro lugar, é alguém que recebe e só depois ele faz o papel de porta-voz. Nós vamos encontrar os profetas dizendo: veio a mim a palavra do Senhor. Hoje, profeta é aquele que vai à palavra. O profeta bíblico, esse não existe mais. Aquele a quem Deus se revela diretamente, e ele é inspirado por Deus, ele recebe em primeira mão da parte de Deus a revelação para entregá-la. Então a palavra vinha ao profeta. Hoje nós vamos à palavra, e à medida que explicamos e ensinamos, nós somos profetas porque estamos entregando. Mas onde nós bebemos, onde é o poço, onde nós retiramos a água para servi-la, é a revelação, e ela se encontra hoje registrada na palavra de Deus. Então o profeta bíblico diz: veio a mim a palavra do Senhor, e os profetas dos dias de hoje, nós dizemos: nós vamos à palavra do Senhor, vamos aprender a revelação e vamos entregar o que Deus nos deu, a revelação divina. E Deus, meus irmãos, se revelou a Isaías. Imagine que você está na sua vida exercendo a sua profissão e você encontra-se em uma crise. A revelação de Deus a Isaías se dá num momento de crise pessoal do profeta. Por quê? Porque o retrato do povo de Israel era triste. Os irmãos guardem as palavras: idolatria começa com I, injustiça começa com I, imoralidade começa com I, infidelidade começa com I. O mal que se manifesta através da infidelidade, da imoralidade, da idolatria e da incredulidade, ele estava predominando a sociedade. Isaías é um homem de Deus. Uzias era o rei, e no ano que Uzias morreu, e nós não sabemos se Deus se revelou a Isaías antes da morte ou depois da morte, mas foi no ano do estado terminal de Uzias. Quando Uzias morreu,
foi que Deus se revelou a Isaías e o chamou, o convocou para ser profeta. E os irmãos sabem que profeta não tem aposentadoria, e os irmãos sabem que profeta não é demitido. Profeta, uma vez chamado, ele será profeta para o resto de sua vida. E foi no momento de crise. Por quê? Porque havia uma autoridade, havia uma crise de autoridade no reino de Judá. Havia uma crise moral, uma crise espiritual. Hoje à noite, se Deus permitir, nós vamos considerar a vida de Uzias, um homem que começou muito bem o seu reinado, mas que terminou de maneira trágica e vergonhosa a sua carreira. Como é possível começar tão bem e terminar tão mal? E isso para nós é advertência, porque se estamos indo bem, temos que nos preocupar com o final da carreira. E ele começou muito bem, mas ele terminou muito mal. E como produto da sua rebelião para com Deus, o estado da nação era caótico, uma crise de soberania. E diante da crise que abalava Isaías, sabe o que Isaías fez, meus irmãos? Ele foi ao templo adorar. E quando ele foi adorar, Deus se revelou a ele. E o que foi que Deus lhe revelou? Deus revelou a Isaías minúcias. Deus revelou a Isaías coisas específicas. Deus lhe deu algumas respostas para algumas perguntas. Não, Deus revelou seus atributos. Os atributos de Deus, meus irmãos, são as qualidades que constituem o ser de Deus. A natureza de Deus tem características, ela tem qualidades, e os atributos são essas qualidades que constituem tudo quanto Deus é. E estas qualidades não são partes que se podem adicionar ou remover de Deus, porque todas elas constituem quem Deus é. Não podemos acrescentar e tirar nada, porque elas revelam a natureza, o próprio ser de Deus. E quando Deus nos revela quem Ele é, Ele nos responde, não de maneira específica, os nossos dramas. Todos podemos perguntar: Deus, por que estas coisas estão acontecendo comigo? Por que a minha vida está desse jeito? As nossas crises, as nossas incompreensões. Jó foi um homem que viveu um drama terrível, não entendeu nada do que lhe acontecia, não aceitava as explicações existentes para o seu problema, mas Jó, meus irmãos, adorava, e foi adorando que Deus lhe respondeu. Deus não respondeu uma pergunta que Jó lhe fez, e ele fez dezenas, mas Deus revelou quem ele era. Portanto, qual é o segredo, meus irmãos, para viver, para enfrentar os dilemas, os desapontamentos, quando nós olhamos os ímpios prosperando, o mal crescendo, a corrupção se alastrando, mentira, deteriorização moral e espiritual, uma sociedade mergulhada no caos. Começamos a perguntar: quem está regendo a terra, Deus ou o diabo? Quem é que rege o coro da igreja? Ah, nós sabemos, tem um regente. Quem rege a terra? Ninguém duvida que Deus rege o céu, mas quando nós olhamos para o quadro social, quando nós olhamos para a terra, o mal proliferando, injustiça, sofrimento, nós perguntamos: quem é que está regendo a terra? Isaías, meus irmãos, está vivendo uma crise espiritual, uma crise emocional, uma crise porque o seu país está mergulhado em caos espiritual, em caos moral, e o rei ou morreu ou está morrendo, uma crise também de soberania. E Deus se revela a ele. Deus lhe permite ver. Se Deus agora abrisse os nossos olhos espirituais, nós veríamos a presença angelical aqui, nós contemplaríamos a presença de Deus. Há um mundo espiritual tão real quanto este mundo sensível que os nossos sentidos nos permitem captar, mas esse mundo espiritual, meus irmãos, ele está fechado para nós. Mas Deus abriu os olhos de Isaías, Deus lhe deu uma visão, e ele viu. E o que foi que ele viu?
no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor. E ninguém vê a Deus, a não ser que Deus se descortine, a não ser que Deus se dê a conhecer. Isso é revelação. E sabe como Deus se revelou? Isaías o viu, e ele viu o Senhor. Não é um nome de Deus, é um título. Adonai significa autoridade suprema, significa aquele que governa, que reina, aquele, meus irmãos, que tem o poder supremo, acima de tudo, acima de todos. Adonai. Ele viu Adonai, ele viu o Senhor, a autoridade máxima. E sabe como ele o viu? Assentado sobre um alto e sublime trono. Enquanto o trono de Israel estava vago, o trono de Judá estava vago, porque Uzias morreu. Uzias foi afastado do palácio, estava afastado do trono. Não havia ninguém no trono de Judá. A impressão é de que o desgoverno, a anarquia estava instalada. E quando Isaías tem todas estas crises que nós temos, quando nós dizemos: Deus, o que está acontecendo? A terra está dominada pelos homens e dominada pelo mal. E Deus, meus irmãos, nos revela através de Isaías: eu estou assentado no meu trono. O trono é símbolo do poder, da autoridade e do governo. O que foi que Deus revelou para Isaías? Esse atributo da onipotência, esse atributo da soberania. Dizer que Deus é soberano é dizer que Deus é Deus, imbatível, infalível, irresistível. Seus planos não se frustram, sua vontade é realizada segundo o seu próprio querer. Deus é Deus. Deus revelou para Isaías que o trono de Judá estava vago, mas o trono do universo, ele ocupa o trono do universo. Ele está assentado no trono, ele é rei, ele está governando. Deus criou os céus e a terra, e Deus governa o seu universo. O universo, meus irmãos, a terra, ela não é regida pelas nações, pelos homens. Deus está no controle. O que Deus revelou a Isaías é: o que você vê, Isaías, a realidade visível, ela pode gerar crises no seu coração, fazê-lo questionar o que está acontecendo, porque tudo está fora de lugar, há uma desordem, há um caos moral, um caos espiritual, a minha própria vida. O que está acontecendo? Deus deixou que estas coisas me atingissem, acontecessem comigo. A impressão de que estamos à mercê dos outros, e que esse Deus em quem nós cremos é como se Ele não tivesse poder sobre a nossa vida e nós estivéssemos nas mãos da situação, das circunstâncias. E Deus revela a Isaías: eu estou no trono. Imagine se você vem adorar a Deus. E agora eu quero ressaltar esse ponto. Isaías foi ao templo, ele foi adorar. Irmãos, a essência da adoração é buscar a Deus. Deus procura os verdadeiros adoradores. Jamais imaginemos, jamais permitamos, meus irmãos, que o culto para nós se torne cerimônia. Quando me convidam para uma cerimônia que eu já sei que vai ser longa, que vai ser chata, e muita gente vai falar, eu sento lá atrás. Eu não desligo o celular, eu boto ele só no silencioso. Eu fico tentando entreter a minha mente quando eu deixo que o culto se transforme em cerimônia, que eu participo e deixa de ser genuína adoração, encontro com Deus. O que a Bíblia está dizendo é que quando nós adoramos, e há uma diferença entre estar no culto e adorar. Você pode estar no culto, fazer as orações, as leituras bíblicas e cantar sem estar adorando. Isso é possível, infelizmente isso é possível. Mas a resposta para os nossos dilemas, elas nos serão dadas, sabe quando, meus irmãos? Quando nós estivermos adorando. Então, não abra mão de adorar a Deus, de se encontrar com Deus, pessoalmente, intimamente. E esse é o momento em que, como corpo, e Deus assim nos dirigiu, nós o adoremos.
Podemos adorá-lo individualmente, é verdade, mas Ele prometeu sua presença quando o seu povo se reúne. Esse momento é ímpar. Deus santificou o dia de adoração e Ele abençoou. Há uma bênção de Deus para esse momento, que foi planejado por Deus, quando Ele nos ensinou a trabalhar 6 dias e descansar e adorar no 7º dia, o dia do descanso. Há uma bênção de Deus, portanto, não abra mão da adoração. Se você abrir mão de ouvir a Deus, de louvar a Deus e de se curvar diante de Deus, os seus dilemas o vencerão. Mas adorando, nós vencemos os dilemas, porque quando nós adoramos, Deus se revela, Deus se mostra, Ele se descortina, Ele remove as barreiras que nos impedem de vê-lo e de conhecê-lo. Daí, meus irmãos, a compreensão de que precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, porque a base de tudo é o ser de Deus. Não esperemos respostas de Deus bem claras para os nossos dilemas, porque Deus vai revelar os atributos dEle, e Ele deixará que você tire a conclusão. E Deus disse a Isaías: eu sou o rei, eu sou o soberano, eu sou a autoridade máxima, o trono do universo é meu, eu estou governando, está tudo debaixo do meu controle, Isaías. Preste atenção nisso, confie em mim. Eu sou soberano, eu sou Deus, eu sou Deus. É assim, meus irmãos, que nós temos que viver. A dor nos atinge, as circunstâncias parecem querer nos esmagar e a sensação de impotência. E Deus diz: eu estou no trono, eu estou governando, eu sou o rei de Israel. Agora, os irmãos observem que este trono é um trono alto e sublime. A teologia usa a linguagem da transcendência e da imanência para dizer que Deus, Ele está acima e além, inatingível, inalcançável, supremo sobre todo o universo. Deus está dizendo: Isaías, eu não sou só o Deus de uma tribo, a tribo de Judá, ou o Deus de uma nação de 12 tribos, eu sou o Deus do universo. O meu trono é alto, ele é exaltado, é transcendente, inatingível, inalcançável. O homem não pode chegar a mim, porque eu estou sobre todas as coisas. O meu trono é alto e o meu trono é sublime, é exaltado. É a revelação, meus irmãos, de que o universo é regido, é governado por Deus. No entanto, as abas do seu manto enchiam o templo. Deus é imanente, Deus está presente. Ele diz: eu habito num alto e santo lugar, mas eu também habito com o humilde de espírito. Os irmãos vejam no próprio livro do profeta Isaías, porque ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Ele não é esse Deus tão exaltado, o Altíssimo, a ponto de não ter contato conosco, de não se importar com a nossa vida. O que Isaías viu é que Deus é rei, Ele é soberano, Ele governa. Meus irmãos, não há doutrina que traga maior conforto para o crente do que a doutrina da soberania, do governo, do trono excelso, sublime e exaltado de Deus. As tragédias podem acontecer, circunstâncias que nós não dominamos. Deus está no trono, a terra tem governo, Deus está dirigindo o universo rumo ao alvo que Ele sempre intentou. Satanás não o impedirá, o inferno não o impedirá, a maldade, a rebeldia do homem não o impedirão. Ele é Deus, nós somos os seus filhos. O que nos acontece faz parte de um plano que nós não temos acesso. Não é da nossa competência simplesmente saber que Ele está no trono,
que não cai um passarinho, que os cabelos da nossa cabeça estão contados. É um governo, é um domínio que se estende às áreas mais íntimas e específicas da nossa vida. Deus está no trono, isso conforta. Se Deus leva alguém que a gente ama, Deus está no trono. Se Deus permite algumas circunstâncias que nos fazem mal e nós não entendemos, Deus está no trono. Onde você se conforta? Sabendo que Deus está governando. O seu Deus, que governa a sua vida, governa o universo. E todas as situações e circunstâncias que lhe cercam estão sob o seu mais absoluto controle. José, conhecemos sua história. Da noite para o dia, um homem que passou anos no calabouço, se torna o segundo homem do Egito, porque Deus é Deus. Talvez José, 13 anos ali naquele calabouço, trabalho duro no calabouço, ele pensasse: Deus se esqueceu de mim, eu estou largado, eu vou envelhecer e vou morrer nesse calabouço. Mas Deus está no trono, e ele foi para o calabouço com um propósito, e quando chegou o momento de Deus, ele é tirado de lá. Meus irmãos, Deus está no trono. As abas do seu manto enchem o templo. Deus está próximo de nós, aqui, para que nós o adoremos. Isto aqui não é mais o templo é a igreja, nós somos o templo. As abas, Deus está em nós, há um contato entre esse céu e a terra. Isso estreitou. Esse Deus que está lá, está cá. Ele habita em nós pelo seu Espírito. Isaías, meus irmãos, viu o soberano Senhor do universo. Que visão extraordinária Deus lhe deu. Deus o convocou para ser profeta na hora da crise, na hora dos dilemas. E lhe mostra quem ele era, o atributo da soberania. Acima dele havia serafins, é a única menção a estes seres indescritíveis para nós. Eles tinham 3 pares de asas, e estes seres cobriam com um par de asas o seu rosto, porque nem mesmo criaturas angelicais em estado de perfeição e não de queda. Os irmãos vão de lembrar de Êxodo 33, quando Moisés pede para ver a Deus, e Deus diz: ninguém pode me ver e sobreviver. Os irmãos sabem que a luz cega, o calor derrete. A presença de Deus é tão magnífica, é tão poderosa, que é impossível olhar para Ele. Nem os serafins, seres angelicais, que habitam a própria presença de Deus, podem olhar para Ele. Com 2 cobriam os pés. E os irmãos vão também de se lembrar de Moisés, quando Deus disse: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra é santa, Deus é santo. Onde Deus está, Ele santifica. E tirar as sandálias é símbolo da condição de criatura, e de criatura que existe para servir. São símbolos de criação e símbolos de serviço. Portanto, Deus está deixando claro: os serafins, meus irmãos, são criaturas. Tudo procede de Deus. O único ser eterno, imutável, autoexistente, absolutamente independente é Deus. Tudo o mais, todo o outro ser que existir no universo, produto das suas mãos, são criaturas que estão a serviço do Criador. Moisés foi lembrado: tira os sandálios, eu sou santo, tu és minha
Criatura, tu és da terra, eu sou santo, exaltado e sublime, tu me servirás. Somos servos. A essência do pecado, meus irmãos, é esse desejo de deixar a condição de criatura para arvorar, querer ser o Criador. Satanás tentou Adão e Eva para que comessem daquele fruto, para ser como Deus. Deixe a condição de criatura ínfima, transitória, fraca, para ser o seu próprio Deus. Essa é a essência do pecado. O homem quer ser seu próprio Deus, e ele não é. Nós somos criaturas de Deus, e temos que nos colocar no nosso verdadeiro lugar. Os serafins reconheciam sua condição de criaturas. Satanás foi um anjo de Deus. Lúcifer, e nós não podemos chamar mais assim, significa estrela brilhante. Ele foi Lúcifer, ele caiu porque ele não aceitou ser criatura, queria a adoração que só pertence ao Criador, é a vaidade. Foi a queda de Satanás, foi a queda de Uzias, e é a nossa queda, é a nossa arrogância. Se eu sou inteligente, se eu sou estudioso, se eu tenho inteligência emocional e eu sou um bom líder, se eu sou uma pessoa adestrada, eu tenho inteligência motora, eu tenho muitas habilidades, tudo que é inteligência, meus irmãos, como diz a Bíblia, o amor edifica, mas o saber envaidece e incha o ser humano. E ele tenta se colocar sempre contra Deus. Isaías, meus irmãos, viu o próprio Deus, e ele viu estes seres, não sabemos quantos eram eles, mas estes seres revelam que eram criaturas, embora em estado de perfeição, incapazes de olhar para o Deus Todo-Poderoso, e o clamor de uns dos serafins para os outros, eles clamavam, em altas vozes bradavam, e o conteúdo do clamor, do brado daqueles seres era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os exércitos celestiais, as hostes celestiais têm um Senhor, o universo tem um Senhor, e esse Senhor é santo. A natureza de Deus é santa. Quando Deus se ira, a ira de Deus é uma manifestação da santidade de Deus. A santidade de Deus, meus irmãos, ela denuncia o pecado, ela expõe o pecado e ela se opõe ao pecado. São os atributos de justiça, o atributo de ira, por causa da natureza, por ser Deus quem Ele é. Irmãos, Ele se revela, e em tudo que Deus faz, Ele revela quão santo Ele é. Por isso, os irmãos vão encontrar em Isaías e em outras partes da Bíblia, dizendo que Deus foi santificado, e nós não entendemos esta colocação. Por quê? Como Deus pode ser santificado? Quando Deus revela e manifesta a sua salvação ou o seu juízo, Ele está revelando que é santo. Deus julga punindo e salva graciosamente por causa da sua santidade. Deus é santificado quando Ele julga o mal, quando Ele castiga o mal e pela graça Ele liberta o pecador. Então Ele revela que é santo. A Bíblia diz que os homens santificam a Deus. Como podemos entender homens santificando a Deus? Quando nós o adoramos e o honramos com a nossa obediência, Deus está sendo santificado. Deus disse a Moisés: por que você não me santificou diante do povo? Eu não mandei você bater na rocha, eu mandei você falar à rocha, e você me desobedeceu diante do povo. Você não me santificou, você não honrou a minha santidade. Obediência. Quando Deus se santifica, Ele o faz para defender a sua santidade. E quando o homem santifica a Deus, Ele o faz prestando obediência à autoridade máxima do universo. E Ele foi revelado como santo, santo, santo. É o superlativo, a repetição
na língua hebraica é um recurso. Jesus dizia em verdade, a repetição, amém, amém, significava que algo importantíssimo seria dito. Quando os ais são multiplicados, ai, ai, é para dar a ideia de exagero daquilo que é superlativo, é para exaltar ao máximo do que se possa imaginar. É óbvio que nós, com a revelação do Novo Testamento, compreendemos que Isaías e que este cântico celestial, este clamor dos serafins, é um clamor que exalta o Deus triuno, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Naquele momento, Isaías entendeu que a santidade de Deus é o atributo dos atributos, porque os serafins não cantaram amor, amor, amor. Eles não clamaram justiça, justiça, justiça. Eles não clamaram uns para os outros graça, graça, graça. Eles clamaram uns para os outros santo, santo, santo. Jesus se dirigiu ao Pai dizendo: Pai santo, santificado seja o teu nome. Deus é santo, a natureza divina é santa, pureza, perfeição, moral, não há trevas em Deus, Deus é luz, Ele é santo, perfeito. Então os irmãos observem que Deus permitiu que Isaías visse o atributo da soberania, Ele no trono, um trono exaltado, um trono excelso, um trono sublime. Agora ele ouve o clamor daqueles seres dizendo que Ele é santo, 3 vezes santo. E diz o texto, meus irmãos, que toda a terra está cheia da sua glória, o atributo da glória. No livro do profeta Isaías está escrito que quando a glória do Senhor encher a terra como as águas cobrem o mar, não se fará mais maldade. A maldade cessará quando a glória de Deus encher toda a terra como as águas cobrem o mar. E o que Deus mostrou a Isaías é que a sua glória, diz o texto bíblico, a terra está cheia da sua glória, do seu resplendor, da sua presença. Os céus estão proclamando a glória, a existência de um ser divino, e dizendo que tudo que existe deve a sua existência a Ele. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, a glória de Deus é o brilho, a santidade de Deus é a luz. E os irmãos sabem que existe o brilho, e você não pode olhar e ver o sol, mas esses raios do sol, esse refulgir, esse brilho que emana da luz, é a glória. Deus, irmãos, está em toda a terra. O Salmo 19 fala disto. A glória de Deus em toda a terra. Deus está presente em todo lugar. Na tribo mais remota, dentro de uma floresta inacessível aos homens, Deus está lá. E Deus conhece cada uma daquelas criaturas, daqueles seres humanos que vivem e habitam ali. A glória de Deus, a presença de Deus. Deus está presente, Ele é onisciente, Ele está em toda parte. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele conhece tudo e todas as coisas. Os irmãos observem que nós estamos às vezes atrás, eu conheço pessoas que vão atrás de revelações, vão atrás de profecias, profetas, profetizos, para ouvir algo para a sua vida. E não entendem que a resposta de Deus é quem Ele é. E Ele pede que creiamos que Ele é santo, que a santidade de Deus não deixará o pecado impune, as injustiças serão punidas, o mal será vencido, tudo que existe de errado será consertado. Deus é santo. Esse atributo fará com que Deus julgue o mundo com justiça. Podemos, meus irmãos,
obter profundo e poderoso conforto adorando. É por isso que o crente que não se ajoelha e não adora o Senhor, ele abre a Bíblia, mas ele não ouve Deus, ele se ajoelha, mas é um momento vazio. E Deus está procurando aqueles que o procuram, os verdadeiros adoradores. É de joelhos que Deus se revelará, Ele nos dirá quem Ele é. Quando Abacuque ficou em crise, não entendendo tão bem como Isaías o que estava acontecendo, Deus revelou quem Ele era e o que Ele iria fazer. É sempre assim, irmãos. Por isso, conhecer a Deus é a doutrina das doutrinas. Estudamos na escola dominical a doutrina dos atributos e da natureza de Deus. E agora estamos estudando que este Deus se revela. Ele revela estas qualidades que constituem quem Ele é, verdades a nosso próprio respeito, verdades a respeito do universo, que nós não teríamos acesso se Ele não tivesse revelado. É importante compreender estas coisas. Nós não compreenderemos nunca a cruz, se nós não compreendermos que Deus é santo, santo, santo. E os irmãos vão observar que Isaías só se enxergou depois de ver quem Deus era. Quando Deus revela quem Ele é, automaticamente Ele revela quem nós somos. Isaías, meus irmãos, é levado a uma autoconsciência da sua pecaminosidade, porque ele viu a santidade. Ninguém correrá para Cristo em busca de salvação, enquanto a santidade de Deus não for exposta, enquanto as luzes não acenderem, você não vê. Você não vê a si, você não se enxerga, mas quando a luz é acesa, você se vê. Enquanto a santidade de Deus não é pregada, os homens não se convencem do seu pecado. Por isso, os puritanos, esses grandes homens de Deus, a primeira coisa que era ensinada às crianças eram os 10 mandamentos. Nunca se ensinaria para elas João 3,16, se não ensinasse primeiro os 10 mandamentos e o sermão do monte. Por quê? Porque a lei moral de Deus é produto da natureza de Deus. A vontade de Deus expressa e revela a natureza de Deus. A lei moral divina revela a vontade soberana de Deus. Portanto, os 10 mandamentos, meus irmãos, revelam a santidade. Deus não precisa agora nos dar uma visão de quem Ele é. Leiamos os 10 mandamentos. E diante dos 10 mandamentos e da obrigação de obedecê-los, nós diremos: esse Deus é santo. E eu não posso guardar estes 10 mandamentos. Eu sou um pecador miserável. Então Deus tem uma boa nova para cada um de nós. Tem alguém que guardou os 10 mandamentos, o meu filho. Ele é justo, ele tem justiça. E ele quer lhe dar graciosamente o mérito que é dele, para que eu possa justificá-lo, declará-lo inocente com base no mérito de outro. O Evangelho entra, meus irmãos, como remédio para a dor, mas enquanto a dor e a enfermidade não estão presentes, ou pelo menos a consciência, o homem não percebe. Por isso nós temos que aprender quem Deus é, a santidade de Deus. Porque as igrejas crescem e as pessoas têm atitudes imorais, continuam com desonestidades, mentiras, achando que enganar, sonegar, ser incorreto, não ter palavra. Como pensar que uma nova criatura pode ainda manter os hábitos de quem era antes? Isso significa apenas uma coisa, é que o nosso evangelismo só diz: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. O nosso evangelismo não diz: Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. E então o homem dirá: eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, e eu preciso da graça dele para ser salvo. A solução é adorar,
é conhecer, é encontrar-se com Deus. Não abra mão de adoração diária, não abra mão do culto. O culto não é invenção da igreja. Deus criou o culto para que corporativamente Israel como nação e a igreja como seu corpo se reúna para que ele esteja entre nós como prometeu e ele seja encontrado em nossa adoração. Portanto, não venha para o culto de maneira desleixada, de maneira apática. Venha com uma expectativa de que Deus se revele para você. Esse é um momento, meus irmãos, tão sublime. A Bíblia diz que as bases das portas tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Sim, sabe por quê? É simples. A matéria inanimada não suportou a revelação da própria presença de Deus. A Bíblia fala de montes se derretendo e de toda a terra se derretendo diante dele. A grandeza de Deus é tal que ninguém pode, meus irmãos, deixar de tremer. Os irmãos compram a aveia Quaker, que a gente chama, os Quakers. Eles eram servos de Deus e essa palavra significa tremer. Eram homens que tremiam na presença de Deus. Hoje ninguém treme. Quem é que treme diante de Deus? Eu não estou falando, meus irmãos, de frenesi, de emocionalismo. Eu estou falando de homens e mulheres que diante do Deus Santo começam a tremer, perdem as forças nas pernas, porque sabem que estão diante do Supremo Senhor do Universo. Tremer, esse tremor, meus irmãos, não acontece mais. O temor nos abandonou. Pecamos, mentimos, agimos do nosso modo, porque falta temor, falta tremor diante de Deus. Por quê? Porque o Deus que muitos adoram é uma caricatura bem grotesca do verdadeiro Deus. Esse Deus que muito se fala, não é digno de adoração, mas de pena. Um Deus impotente que perdeu para o diabo. Irmãos, o Senhor, o Deus em quem cremos, o Pai de Jesus Cristo, é soberano Senhor do universo. Ele reina, Ele está governando, não é o mal, não são os homens, é Ele. Ele é santo, a glória dEle está em toda a terra. Tremamos diante dEle. Eu termino, meus irmãos, dizendo que Isaías, na sua crise pessoal, foi convocado para ser profeta. Um grande estadista vai ser o porta-voz de Deus para os reis. Ele vai falar diretamente com o rei. E Deus pode nos usar para falar com as autoridades, mas nós não podemos nos calar. Nós precisamos entender que nós temos uma missão. Se Deus me colocar entre pedreiros, os pedreiros terão que ouvir a voz de Deus por meu intermédio. Se Deus me colocar junto aos intelectuais, professores universitários, eles terão que ouvir de mim a palavra de Deus. Se Deus me colocar entre as autoridades dos três poderes, elas ouvirão o evangelho pelos meus lábios. Deus levantou um estadista para se dirigir aos reis. E Isaías foi um profeta do Deus Altíssimo. E diante da crise de soberania de sua nação, de desgoverno e de caos espiritual e moral, ele foi adorar e Deus se revelou. Eu estou no governo, eu sou santo, a minha glória enche a terra. 3 atributos de Deus. Eles respondem todas as nossas questões. Portanto, creia e descanse e deixe nas mãos de Deus o que você e eu não podemos solucionar. E nós vamos ver o próprio Deus mostrando que Ele é quem mexe as peças, Ele faz o que quer, Ele faz quando quer, por meio de quem Ele quer. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor e nos humilhar na sua presença.